Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Pedimos a bênção do Senhor. Como nós temos profetizado, entraremos nessa nova estação, entraremos nesse tempo, entraremos, meu Pai, nessa, nessa porta que o Senhor tem aberto, uma porta para que possamos avançar, uma porta para que possamos crescer, uma porta para que possamos, meu Deus, frutificar. Que hoje a palavra do Senhor possa entrar em nossos corações de uma forma dinâmica e nós recebemos, em nome de Jesus, todas as dádivas do Senhor. Nós declaramos que nos revestimos de Cristo Jesus e avançamos, meu Pai, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá? Nós ontem falamos sobre a estação outono, onde o Senhor ele nos dá chuva, nos dá bênção. Eh, Na estação de outono, o Senhor nos leva para um tempo de chuva e é o tempo das outras festas ou das últimas festas, assim dizendo, que o Senhor estabelece. Quando olhamos para o sétimo mês, e esse é o sétimo mês tanto físico quanto espiritual, entre aspas. Porque se nós colocarmos o nome setembro, ele vem de sete, né? Outubro, 8, novembro, 9 e dezembro, 10. Então, esse era o sétimo mês mesmo, que era do calendário juliano, e depois ele passa, então, a ser o nono mês do calendário gregoriano. Entramos, então, no sétimo mês do calendário de Deus, ou no calendário espiritual, e entramos no primeiro mês do calendário civil. Porém, eu gosto muito de visualizar essa questão do sétimo, porque seguimos o calendário espiritual, seguimos o calendário que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Esse é o começo de um ciclo. Eu vejo que hoje começamos o começo de uma estação e o começo de entramos numa porta para que possamos fluir de uma forma dinâmica. É como que se agora houvesse uma liberação, é um plus, é como se fosse um plus naquilo que a gente já vem fazendo. 10 dias para agora é o que o Senhor chama de Yom Kippur. Então nós temos agora 10 dias de avançar, de nos arrepender, como já temos nos arrependido, porém esses últimos 10 dias são 10 dias bem potentes, 10 dias bem dinâmicos que precisamos mergulhar. Como nós vamos observando a cada mês, que eu já ministrei isso várias vezes para vocês, mas como nós estamos deixando uma série gravada por mês e, se Deus quiser, vamos manter isso cada mês, cada começo de mês, nós entramos numa série ministrando a palavra e liberando aí aquilo que tem para esse mês. Porém, como tem irmãos novos aqui, nós vamos entender em Números 12, Números 10, versículo 10, perdão, Números 2, versículo 2. Abre aí. Os 10, 10, 2, 2, perdão. Até que tá difícil encontrar números aqui. Números 2, 2. Em Números 2, 2, o Senhor fala da ordem das tribos e dos acampamentos. E ele diz assim: Diz o Senhor a Moisés e Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então aqui nós temos várias chavezinhas que pode nos fazer entender um pouco cada mês. Veja, tribos, e essas tribos tinham um lado específico, que nós já falamos, estamos entrando no lado ocidente, ou seja, o lado do outono, e nós estamos também falando que existe um estandarte, ou seja, uma bandeira, existe uma insígnia, que é uma letra, e nós vamos ver também, como nós sempre falamos, existe uma influência
maligna que tenta nos paralisar cada mês. Então, nós vamos entrar falando sobre essas características. Falamos ontem da estação, hoje eu quero então aprofundar um pouco mais nessas características das letras, das bandeiras, das tribos, e a gente vai trabalhando aí. Eu quero fixar aqui hoje a letra. Veja, queridos, cada letra hebraica, ele não tem só um som. Cada letra hebraica, ele tem também uma figura. E essa palavra insígnia é exatamente isso. A palavra insígnia é uma característica, é um sinal, era uma letra que cada tribo carregava como uma letra profética, como uma letra, como um sinal profético eh, para cada para cada tribo, ou seja, cada tribo ele tinha uma letra do alfabeto hebraico que, que tipificava, que, que caracterizava essa tribo. A letra que caracteriza essa tribo de Efraim, que é o que nós estamos pegando agora, nós vamos para a tribo de José, porém José é dividido em Efraim e Manassés, era a letra Lamed. Lamed é o cajado do pastor. O interessante é que Lamed é a única tribo, ou a única letra que ela ultrapassa para cima as escritas. Eu vou pegar aqui para você ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Quando eu abro aqui, ele abre outra coisa. Agora dá. Esse é o alfabeto hebraico. Então, quando nós olhamos para a letra Lamed, que é essa daqui, ela vai ultrapassar, ela ultrapassa todas as linhas. Veja que o alfabeto, ele é como se tivesse uma linha imaginária, e ele, então, é, ele traz essa linha de divisão entre cima e embaixo, e Lâmede é a única que ultrapassa, ou seja, é o cajado. É como que esse mês o Senhor está nos pastoreando de uma forma diferente, o Senhor nos leva para os pastos. O Senhor, ele traz o cajado, e o cajado ele fere os lobos, ele protege a ovelha, porém ele apacenta o rebanho. Então esse mês é o mês onde o Senhor está nos levando para níveis mais profundos no apacentar dele. E quando olhamos para essa letra, nós vamos ver que a letra ela vai representar, né, a característica, e essa característica de Lâmede, ele fala de seria como isso, esse pasto verdejante, seria como esse caracterizar de um apacentar do Senhor. E ele fala do 30. Lâmede tem um valor numérico de 30. Lembrando que cada cada letra do alfabeto hebraico, ele tem um valor numérico. É a forma de um cajado. Então, assim, é o tipo de um cajado, porque cada letra é um desenho.
e antigamente as letras eram um desenho. Então nós vamos ver que esse cajado ou esse valor de 30 nós vemos o preço do resgate. 30 foi o preço do resgate. Então, juntando tudo isso, esse é o tempo que o Senhor nos leva a ser resgatados. Esse é o tempo que o Senhor nos puxa. Esse é o tempo que nós vemos que começa o tempo do resgate. Lembra? Esse é o começo do ano da criação. Porém, se nós olharmos o começo do ano da redenção, então nós vamos ver que fomos redimidos, resgatados, e começa então o tempo aonde o pastor nos resgata e nos ativa. Esse é o tempo do 30. O resgate foi pago, o preço foi pago. Jesus foi vendido por 30 moedas e 30 era o valor desse resgate. Quando olhamos para isso, nós vamos ver a tribo de José. A tribo de José foi uma tribo escrava, entre aspas, o próprio José foi um escravo, porém foi resgatado e ele passa a ser um libertador. Quando pegamos a bênção de José, abre aí Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 22. Olha o que diz Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto às fontes. Seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha a bênção aqui. Ele é firmado pelo pastor. Não aparece esse termo referente a uma tribo, ou seja, a uma bênção. E quando nós olhamos para a letra, nós vemos a letra lâmide, que é a letra do cajado, e a bênção que é emitida sobre essa tribo, ele fala que ele é guardado pelo pastor de Israel. Então já faz uma ideia desse uso desse cajado, ou seja, esse é o mês que o pastor ele começa a nos apacentar de uma forma diferente. E, meu irmão, eu vou dizer, o apacentar de um pastor, infelizmente, nós temos uma visão romantizada das coisas. Nós temos uma visão romantizada do amor. Nós temos uma visão romantizada do pastoreio. Uma vez ouvindo o apóstolo Rony Chaves, ele ministrando, né, sobre essa questão do pastoreio, ele falava algo que eu achei bem interessante, que quando nós vemos essa imagem do pastor que pega a ovelha e coloca ela no ombro, essa ovelha, ela foi dado a cajadada nela. E a gente pensa, né, que não, essa é uma ovelha fugitiva, meu irmão. E geralmente o cajado quebrava as pernas da ovelha e levava para o sacrifício, porque ela não tinha mais jeito. Então, quando nós olhamos essa questão do pastoreio, o pastoreio ele vem com um cajado.
E ele vem com uma vara, e quando o Senhor diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me consola com a sua vara e o que o seu cajado. Irmão, quem já viu varinha consolar alguém? Quem já foi consolado pela varinha, né? Eu creio que muitos já foram consolados com a varinha, né? A tua mãe com aquela vara de goiabeira desse tamanho, assim, vem cá, minha filha, deixa eu te consolar, né? Então, quando nós olhamos para o cajado do pastor e essa expressão, nós vamos entender que é um tempo de muitas vezes o Senhor nos corrigir, nos trazer de volta. Esse é o tempo do Senhor nos fazer entrar no nível de mansidão do Cordeiro. Quem tem acompanhado o apóstolo José, ele tem falado muito isso, o tempo da mansidão. Olhe para a história de José, você vai ver que a história de José foi uma história de mansidão. A história de José, ele teve que criar mansidão, ele teve que gerar o amor, ele teve que gerar o perdão. Olhando para as duas tribos, Manassés e Efraim, você vai ver que a ordem foi trocada, porque deveria ser Efraim e Manassés, né? Deveria ser Manassés e Efraim, ou seja, o primeiro filho foi Manassés, depois foi Efraim, mas a ordem agora é mudada e coloca Efraim primeiro e depois Manassés. Porque Manassés significa perdão. O Senhor me fez perdoar, o Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez esquecer aquilo que a minha família me fez. Lembra a bênção aqui dada a José? José, você é um ramo frutífero, porém os flecheiros te trarão tristeza, amargura, e essas flechas vão te aborrecer. Mas a palavra flecheiro, e muitas das vezes, é realmente alguém que arma ou alguém que tem o seu arco e flecha. Porém, a palavra flecheiro aqui é Baal. Ele está dizendo, olha, haverá uma coisa que pode atrapalhar essas coisas frutíferas que vêm sobre a tua vida. E o cajado do pastor vai estar ali. E essas coisas são os ídolos que você carrega até agora. Ou seja, Baal vai tentar te paralisar, porém, eu sou o teu pastor. Baal vai tentar trazer sepultura sobre a tua vida, amargura, desânimo, ressentimento, ódio, porém, eu sou o teu pastor. O pastor de Israel entra agora te apacentando. O pastor de Israel entra agora cuidando e tirando de você, tosquiando se for preciso, podando se for preciso, quebrando as tuas pernas. Porém, você tem que sair das atmosferas de Baal, porque senão entra-se num tempo de amargura. Veja, irmão, aqui então nós temos dois pontos. Ou eu serei apacentado pelo Senhor nessa estação para frente, ou eu serei simplesmente dado a Baal. Quem me pastoreará? A palavra é essa, a questão de ser pastoreado. E como, querido, é difícil ser pastoreado. A pior coisa que tem, vou dizer assim, é você se deixar ser pastoreado. Não vou dizer pior, a coisa mais difícil, vou consertar aqui, a coisa mais difícil é você ser deixado pastoreado. Às vezes as pessoas confundem muito e muitas vezes eu uso essa palavra, falo, meu irmão, eu não quero mais te pastorear. Porque uma coisa é você ser membro de uma igreja, outra coisa é você ser ovelha pastoreada. E para se deixar ser pastoreado, quer dizer, para ser pastoreado, você precisa ser deixado pastorear. O que eu mais vejo nessa temporada é pessoas que tomam suas próprias decisões. Como eu tenho visto isso, né? Não, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero mais fazer isso, eu estou entregando isso daqui, mas eu quero que você me pastoreie. E se você vê alguma coisa, pode me falar. Olha, peraí, você toma as suas decisões e ainda você quer que eu te fale o quê? Não tenho o que te falar. Esse último mês nós estamos pastoreando algumas pessoas e pastoreando com cajado mesmo. E eu tenho visto, meu irmão, como essa fortaleza tem se colocado dentro da mente das pessoas nesse sentido de ser pastoreado. Eu preciso aprender a ser pastoreado. Esse é o mês que o Senhor te leva para ser pastoreado, porque senão você não consegue entrar em Yom Kippur com arrependimento. Eu sempre vou decidir, eu sempre vou tomar as minhas próprias decisões, eu sempre vou colocar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso.
Lembra-se que nós estamos falando que esse é o tempo da amargura. E, querido, eu só saio da amargura se alguém arrancar essas raízes de dentro de mim. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não deixe que haja raiz de amargura dentro de você. Então, a amargura, ela vira uma árvore. E veja, tudo que estou falando está ligado à bênção desse mês. José, você é uma árvore frutífera. Então, nós vamos colocar uma árvore. Porém, nós estamos dizendo agora que José, ele pode ser contaminado por Baal e Baal pode trazer amargura sobre ele. Um outro ponto, ele diz assim, que essas amarguras também vão atirar esses flecheiros, esse Baal vai atirar e trazer também aborrecimento. Então, duas coisas que ele está dizendo aqui. Amargura. Amargura, ele é um estado de ódio, é um estado de ira, é um estado de estar amargo, né? Mara. E todas as vezes que eu estou amargo, normalmente eu vou desistir de quem eu sou e daquilo que Deus me deu. Lembra de Mara? Êxodo 15. Eles se depararam com Mara e começaram a murmurar. Então a amargura é a força, o alimento combustível para a murmuração, para as potências de Leviatã. Depois ele diz o seguinte, que eles atiram, ou seja, projetam, a palavra aqui, atirar, ele vem com a ideia de projeção, ou seja, eles projetam o aborrecimento. Olha que interessante. Os flecheiros, Baal, vão te dar amargura. Eles vão fazer você ficar amargo. Eles vão fazer você murmurar. Eles vão fazer você ficar com ódio, com ira. E eles vão projetar sobre você o aborrecimento. E a palavra aborrecimento aqui é ódio, é guardar rancor, guardar ressentimento contra, nutrir esse rancor, essa animosidade contra, nutrir um sentimento. Ele está dizendo, olha, Baal ele vai tentar ferir você com as raízes e plantar dentro de você essas raízes e vai projetar, vai enviar sobre a tua vida algo que vai fazer você começar a nutrir um sentimento. Nós já ministramos sobre isso. Você vai começar a nutrir um sentimento de aborrecimento, nutrir um sentimento de ressentimento. Então, essa estação para frente, ou o cajado do pastor vai arrancar isso dentro de mim, ou eu vou estar sendo pastoreado, ou seja, guiado por Baal. Quem estará me pastoreando? O pastor de Israel ou o pastor de Ismael? Quem vai estar me pastoreando? Aquele que me guia para os pastos verdejantes ou aquele que me guia para os desertos? Então, dentro desse contexto, nós vamos lidar já com uma estação indo para o lado das sepultura e das águas. Essa daqui é o tempo do inframundo. A próxima estação, o tempo das águas. Ou seja, a influência das águas, que a gente vai ver Leviatã. Nesse contexto, nós vamos ver, então, que precisamos nutrir a humildade do Cordeiro. José, ele só foi José que nós conhecemos porque o Senhor fez algo com ele, o apacentou. Quando ele gera o primeiro filho, a unção, o nome do primeiro filho é Manassés. Estamos dizendo da bênção de José. Eu estou pegando aqui José, a letra de hoje. Eu quero só ministrar isso. A letra e o nome José. José, então, ele tem o primeiro filho chama Manassés. Quando ele sai de todas essas etapas que o Senhor o permitiu passar, porque queria treinar ele, porque José era o filhinho do papai, e de repente ele passa agora a ser um governante, e quando ele tem o primeiro filho com uma filha de um sacerdote, ele diz o seguinte, os pássaros estão fazendo hoje o fundo musical. Ele fala o seguinte: o Senhor me fez esquecer. Deixa eu te dizer, querido, não foi só o Senhor me fez esquecer.
O Senhor me fez esquecer o que a minha família me fez. O Senhor me fez esquecer aquilo que a minha família me causou. O Senhor me fez esquecer aquilo que a minha família me feriu. O Senhor me fez esquecer aquilo que a minha família provocou dentro de mim. E é tão interessante que depois disso ele tem Efraim. E Efraim significa a dupla porção de cinzas ou a dupla porção de frutos. Ou é o duplo monte de cinza, ou nós estamos dizendo a frutificação dobrada. Então, esse mês nós estamos na frutificação. Esse é o mês de frutificar. Irmãos, eu vou dizer de novo, esse é o mês que começa a estação de frutos na sua vida. O cajado do pastor te apacenta. O cajado do pastor te ativa. O cajado do pastor te libera. O cajado do pastor te conduz para pastos verdejantes. Esse será um tempo frutífero. Como José, eu declaro isso. Irmão, você é frutífero e os teus ramos se estendem sobre os muros. Você é terra frutífera, você é árvore frutífera. Eu declaro isso, você é árvore frutífera e os frutos do Senhor te faz abundar na jornada. E a palavra muro aqui ele vem da palavra viajar, jornada, ou seja, você você é um ramo, onde, você é uma árvore onde esses ramos se estendem por todas as tuas jornadas, por todas as tuas viagens. Esse ramo te segue e por isso a tribo aqui ele é representado por essa árvore. Então vamos lá, querido. Esse é o tempo de frutificar. Porém, você precisa ter a humildade de deixar esquecer ou levar a esquecer tudo aquilo que foi ferida na tua vida. Estamos entrando para os próximos dias de Yom Kippur. E Yom Kippur, para mim, ele é um dia, eu sempre costumo dizer, o dia de zerar a conta. Para mim, Yom Kippur é o dia onde nós zeramos conta. E eu vou te explicar. Sabe o que nos faz viver amargamente? São as coisas que são nutridas no passado. O que nos nutre, ou seja, essa raiz. Vamos lá. A raiz é o que traz alimento para uma árvore. E se você é uma árvore com as tuas raízes amargas, você vai estar nutrindo de ressentimento. Então, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que os teus frutos serão conforme aquilo que as tuas raízes estão pegando. Se as tuas raízes estão pegando doçura, automaticamente os teus frutos serão doces. Se a tua raiz está pegando a amargura, então se é a raiz de amargura, você vai estar nutrindo com ressentimento e você vai estar dando frutos amargos. José, ele precisou liberar a família dele. E José tinha um ressentimento profundo, essa é a minha visão, com o pai dele. Deixa eu te falar. José vai bem. Porém, quando ele vê os irmãos, ele começa aquele processo de uma vingancinha gospel. Chama teu outro irmão. Fica preso daqui. Papá, papá. Lógico que ele tipo assim, estava maleável, porém estava ali ainda firme, mantendo. Não, irmão, vamos lá. Se você nunca, se você fizesse tempo que não viu os teus irmãos, o cara ainda veio, o cara liberou, deixou um preso, mandou eles irem. Quando acabou a comida, eles voltaram. Isso daí foi processo, imagina aí, 6 meses, 1 ano para isso acontecer. E ele manteve isso. Ele manteve essa dinâmica. Ele manteve essa ideia. Mas o dia que ele chega e diz assim, eu não posso deixar meu irmão aqui. Porque se o meu pai ele não vê esse irmão indo,
ele vai morrer, porque ele já sofreu com a perca do primeiro, que era ele. Quando ele lança essa palavra, porque o meu pai, eu estou contextualizando aqui com as minhas palavras, quando o meu pai sofreu com a perca do primeiro, José se desmonta. Porque a ideia é, o meu pai não ligou para mim, o meu pai não me procurou, o meu pai me deixou ser entregue para a escravidão, o meu pai não me socorreu. Mas quando ele entende que o pai sofreu com a perca dele, ele desmonta e se apresenta para os irmãos e chama o pai dele de volta. Por que logo no começo ele já não chamou o pai dele de volta? Ele sabia que o pai dele era vivo, mas esperou mais um ano, sei lá quanto tempo, esperou mais uma temporada ainda para chamar e ver o pai dele. Irmão, se você, vamos lá, colocasse aí 20 anos, 15 anos sem ver o teu pai, porque você foi tirado dele, e se você o amava muito, você vai ficar esperando essa lenga-lenga? Você vai ficar esperando esse joguinho que José fez? Não, querido. Ele ainda tinha um quesinho com o pai dele. Você entendeu? Ele tinha um quesinho ainda com o pai dele. E aí, então, ele diz, quando ele ouve que o pai dele estava o esperando, o pai dele sofreu com a perca dele, ele então tira tudo ainda o que faltava, todo o ressentimento e tudo aquilo que ainda estava no coração dele cai. E ele começa, então, sendo essa, essa pessoa, né? Ele libera e aí leva os filhos para ser abençoado, ele pega o pai, ele muda tudo. Então, o que eu estou dizendo, querido, que esse é o mês onde as feridas da paternidade, onde as ausências da paternidade vai ser usado por Baal, porque Baal é pai. A palavra Baal significa proprietário. A palavra Baal significa marido. A palavra Baal significa esse contexto de uma figura de autoridade. Olha, se eu for traduzir no pé da letra, irmãs, pé da letra, esse texto diz assim: o teu marido te trará amargura. Então, irmãs, cuidado com o teu marido esse mês, amém? Posso ouvir como diz o José, posso ouvir um amém, né? Então, assim, mas nesse contexto, o que você está ligado, ou a quem você está ligado, te trará amargura ou ressentimento. Se Baal é o teu marido, se Baal ainda está te pastoreando, se Baal ainda está te mentoreando, se Baal ainda está te nutrindo, você será amargo. José tinha um quê com o pai dele? E ainda conduzia uma amargura dentro dele. Porém, quando o pai dele morre, queridos, e os irmãos começam a cochichar dizendo, agora, deixa eu usar a minha palavra, agora lascou. Meu nosso pai morreu, agora esse cara vai acabar com a gente, porque ele só estava fazendo isso porque o nosso pai estava vivo. Agora, e eles cochichando, né? E aí já chega um, já fala assim, ó, deixa eu falar, o nosso pai falou para você não nos maltratar, né? Pô, para, cara, para de onda. Deus me trouxe na frente para cuidar de você. Deus me trouxe na frente para cuidar de vocês, irmãos. Só alguém que não tem amargura e nem ressentimento pode fazer uma coisa dessa. Só alguém que é corrigido, ferido, moído e depois diz: não, isso foi obra de Deus na minha vida. Então já quero declarar, queridos, esses 10 dias, às vezes o cajado do pastor vai te ferir, porém ele está te quebrando para fazer de novo. Lembra? O vaso que já foi para o fogo e endureceu tem que ser quebrado. O barro, quando ele já está duro, ele não tem como ser moldado. Se você é um vaso duro, se o teu barro já endureceu, você vai ter que ser quebrado para poder ser reconstruído. Porém, se você está mole, ou seja, se há uma flexibilidade, o Senhor consegue te moldar. Porém, esses 10 dias são 10 dias onde o Senhor quer te pastorear, meu irmão. E volta a dizer, ser pastoreado é a coisa mais difícil que existe. Ser pastoreado é difícil. Você ser membro de uma igreja é fácil. Você estar debaixo de uma cobertura é fácil. Porém, ser pastoreado é difícil.
Porque ser pastoreado é você sujeitar as tuas decisões e não é simplesmente comunicar as suas decisões. Eu não estou dizendo que você tem que ficar aqui, olha, apóstolo, eu vou tomar banho, pode. Vou trocar a lâmpada, pode. Vou comprar um carro, pode. Vou fazer, pode. Não, não é isso. Mas é os momentos chaves da tua vida, você permitir ser aconselhado. Como eu vejo isso? Nós estamos, como eu disse, eu tô colocando em ordem algumas coisas em alguns aspectos da igreja local e das igrejas. E sabe o que eu mais vi? Eu mais vi pessoas que foram corrigidas dizendo assim: Toma, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais chamado, eu não quero mais ministério, mas eu quero ser pastoreado. Mas peraí, você já acabou de falar que você não está sendo pastoreado. Porque você tomou decisões, você toma decisões, você entrega as coisas, você desiste das coisas, você toma as decisões e diz: Eu vou ser pastoreado. Não, você não é pastoreado. Você não se permite ser pastoreado. Então, esses 10 dias, Deus quer te pastorear. Esses 10 dias, Deus quer te levar para o matadouro. Esses 10 dias, o Senhor quer te levar a esquecer das coisas. Esses 10 dias, o Senhor quer ativar a multiplicação. Nesses 10 dias, até Yom Kippur. Lembra que eu falo que Yom Kippur é o tempo de zerar a conta? Eu estou dizendo agora do memorial, do como eu entendo, querido. É lógico que tem todo o ritual, tem todas aquelas coisas que muitos estão seguindo um protocolo. Eu levo de um lado orgânico e o que eu gosto desse contexto é dia de zerar a conta. Para mim, Yom Kippur, dia de zerar a conta. Era esse dia que eles traziam expiação, era esse dia que eles levava a expiação. É, esse dia quando havia esse desatar, vamos dizer assim, de um perdão profundo de Deus. Era uma vez por ano, o Senhor trazia um perdão geral sobre Israel. Era o dia de como zerar a conta para começar uma nova história. Lembra que eu falei o que me traz amargura quando eu carrego o ressentimento. Mas por que eu carrego esse ressentimento? Porque eu não paro para zerar a conta. Exemplo, dentro de casa. Por que, querido, chegamos a um tempo de destruição de uma família? Porque nós não zeramos a conta pelo menos uma vez por ano. Não sei se você já parou para chegar cara a cara e dizer, vamos zerar a conta aqui. Ó, esse ano não gostei disso, 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 disso. Esse ano não gostei disso daqui. Isso daqui me machucou, isso daqui me feriu. Beleza, você me perdoa? Perdoa. Então, eu vou dizer agora para você o que, que eu não gosto. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, você me perdoa, perdoa. Daqui uma semana, meu irmão, vamos supor que hoje é Yom Kippur. Daqui uma semana, o que você vai poder lembrar? Só de uma semana só. Ó, você lembra a semana passada? Só isso. Porque quantas vezes nós levantamos defuntos? Começamos a brigar com a família e lembramos, você lembra? Você lembra 30 anos atrás, quando eu te conheci? Há 30 anos atrás, você me deixou plantada no primeiro encontro. Eu não te perdoo, né? Quanto nunca ouviu isso, né? Eu não te perdoo. 30 anos. Irmão, todos os dias nós estamos levantando defunto. Coisas que estão lá no passado, coisas que aconteceram há 5, 10 anos, coisas que nós resolvemos passar por cima e não perdoar. E aqui eu falo agora como família, queridos. Tem muitos relacionamentos entrando na obra da destruição porque passaram por cima. Disseram que perdoaram, porém só passaram por cima, porque todos os dias isso é seguido. Seja traições, seja alguns atos que feriu, e aí você passa por cima. Quantas vezes já vi isso? Pessoas que foram traídas e diz: "Não, eu vou ficar, eu vou te perdoar". Porém, nunca perdoou, esqueceu. Por quê? Porque eu não tenho mais intimidade direito, porque eu não quero que você me toca, porque eu sempre fico jogando na tua cara, porque eu sempre fico lembrando você. Peraí, então você não perdoou, você esqueceu. Quer dizer, você passou por cima. E aí você vive agora destruindo a pessoa, mas você resolveu estar junto. Então hoje, querido, o Senhor está dizendo, olha, peraí, daqui 10 dias você zera a conta. Resolva esquecer mesmo. Joga no mar do esquecimento. Joga no mar do esquecimento. Se você resolveu estar junto, seja família, seja igreja,
Você resolveu perdoar as ofensas dos teus irmãos. Não, siga. Não fique paralisado, porque eu já vi muitas vezes isso. Não, tudo bem, eu te perdoei, mas eu não quero conviver com você, não. Foi isso que José fez. Eu te perdoei. Mas, irmãos, vocês vivem para lá, vocês se viram para lá, eu não vou matar, porque agora ele poderia matar os irmãos de fome. Simples. Poderia matar de fome os irmãos, mas não matou. Supriu e nutriu os irmãos. Olha aqui, irmãos. Ele não só nutriu os irmãos, como ele nutriu os filhos e os netos dos irmãos. O cara foi além. Ele poderia ter perdoado só os irmãos, mas ele providenciou comida para os irmãos, para os filhos dos irmãos e para os filhos dos irmãos, que chegou a 70 pessoas. Foram 3 ou 4 que fizeram isso. Mas José, ele apacentou 70 pessoas. Ele foi o pastor de Israel naquele momento. Ele foi a figura de Deus naquele momento, de perdoar. Foi a figura de Cristo. Cristo foi traído, Cristo foi vendido, Cristo foi abandonado pelos irmãos. Porém, ele se torna o pastor desses irmãos. Ele se torna o cara que vai, ou a pessoa, né, a pessoa que vai levar a gente para o céu. Ou seja, ele nos tornou nosso irmão mais velho, assim dizendo. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é Deus, porém também ele se torna o nosso irmão mais velho. E ele está nos conduzindo para a casa do Pai. Então, olhando para isso, é só a obra do perdão, querido. Perdão. O apóstolo Joseir estava falando sobre o perdão, as desculpas e a expiação. Você tem que aprender a andar nesses 3 níveis: desculpar, perdoar e expiar. Desculpa é isso, eu te desculpo. Perdão é eu me aproximo de novo. E expiação é eu frutifico contigo de novo. Então, se o Senhor tivesse só nos desculpado, ele nos deixaria no inferno ainda, ou rejeitado. Nós não poderíamos mais chegar perto dele. Porém, ele nos desculpou, ele tirou o peso, ele tirou a culpa, e ele nos expiou, ele não deixou que isso fosse para gerações futuras. Então, ele redime o meu pecado, ele apaga o meu pecado e cancela as consequências futuras. Esses são os 3 níveis de perdão do Senhor. Nos desculpa, nos perdoa e nos expia. Esses são os 3 níveis que o Senhor está te levando agora. Esses são os 3 níveis. É, é isso aí, Kátia. Verdade. Então, esses 3 níveis que o Senhor está nos levando como pastor. Então, eu deixo aqui hoje essa palavra. Estamos entrando no tempo que o Senhor está arrancando de dentro de nós as raízes de amargura, porque esse é o tempo de frutificar. Esse é o tempo de frutificar. Nós vamos falar de Efraim amanhã, porém esse é o tempo de frutificar. Falamos de José. José é um ramo frutífero. Veja, quando ele traz essa palavra, ele diz assim: pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Olha o que ele diz: com as bênçãos do alto céus, do terceiro céu, com a bênção das profundezas, esse é o segundo céu, com a bênção do seio da tua madre, esse é o primeiro céu. As bênçãos dos teus pais excederão as bênçãos dos meus pais até o cismo dos montes eterno. Ele não está dizendo sobre coisas aqui terrenas, ele está dizendo de coisas espirituais. Estejam eles sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Esse é o tempo onde há uma distinção. Esse é o tempo onde sobressai aqueles que estão sendo pastoreados por Jesus e aqueles que estão sendo pastoreados por Baal. Esse é um tempo onde se desponta. Esse é o tempo onde os que estão com Jesus viverão e os que estão com Baal morrerão.
Esse é o tempo de distinção. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que as bênçãos dos altos céus, que as bênçãos que foram roubadas pelos segundos céus e pelas bênçãos que é terrena, repouse e recaia sobre a tua vida. Que o cajado do pastor te leva a um tempo de humildade, de quebrantamento, que o cajado do pastor te leva a um tempo de ativação, que o cajado do pastor te leva a um tempo de humilhação, a um duplo monte de cinza, para que você seja duplamente frutífero. Duplamente você será colocado em um estado de pó, para que duplamente você possa frutificar. Eu te abençoo e declaro, em nome de Jesus, que o cajado do pastor te apacentará. E esses 10 dias você será levado a um nível profundo de glória, a um nível profundo de frutificação. Declaro que essas raízes amargas saem da tua vida e o nutrido aborrecer e o nutrido ressentimento saia da tua vida e o Senhor te leva para os pastos verdejantes. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus.